Testemunhos para a Igreja, volume 3, capítulo 14, A Reforma de Saúde. Em 10 de dezembro de 1871, foi-me mostrado novamente que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica, como as mãos o estão ao corpo. A lei dos 10 mandamentos tem sido levianamente considerada pelo homem. O Senhor, porém, não viria castigar os transgressores daquela lei sem lhes enviar primeiro uma mensagem de advertência. O terceiro anjo proclama essa mensagem. Houvesse o homem sido sempre obediente à lei dos 10 mandamentos, cumprindo em sua vida os princípios desses preceitos, e não haveria o flagelo de doenças que hoje inundam o mundo. Homens e mulheres não podem violar a lei natural mediante a satisfação de apetites pervertidos e de concupiscentes paixões, sem que transgridam a lei de Deus. Portanto, ele permitiu que brilhasse sobre nós a luz da reforma de saúde, para que vejamos nosso pecado em violar as leis por ele estabelecidas em nosso ser. Todo o nosso bem-estar ou sofrimento pode ser atribuído em sua origem à obediência ou transgressão no que respeita à lei natural. Nosso benigno Pai Celestial vê a deplorável condição dos homens que estão vivendo em violação das leis por ele estabelecidas, alguns com conhecimento, mas muitos ignorantemente. E movido de amor e piedade para com a humanidade, faz com que incida a luz sobre a reforma de saúde. Ele publica sua lei e a pena que acompanhará a transgressão da mesma, a fim de que todos saibam e cuidem em viver em harmonia com a lei natural. O Senhor proclama tão distintamente sua lei e torna-a tão proeminente que é como uma cidade edificada sobre um monte. Todos os seres responsáveis a podem compreender se o quiserem. Os idiotas não são responsáveis. Tornar patente a lei natural e insistir em que se lhe obedeça, eis a obra que acompanha a terceira mensagem angélica, a fim de preparar um povo para a vinda do Senhor. Adão e Eva caíram por causa de apetite intemperante. Cristo veio e resistiu à mais feroz tentação de Satanás e, a favor da humanidade, venceu o apetite, mostrando que o homem pode vencer. Como Adão caiu pelo apetite e perdeu o Éden feliz, os descendentes de Adão podem, por Cristo, vencer o apetite e, pela temperança em todas as coisas, recuperar o Éden. Ignorância não é desculpa agora para a transgressão da lei. A luz brilha claramente e ninguém precisa ser ignorante, pois o próprio grande Deus é o instrutor do homem. Todos estão ligados a Deus pelas mais sagradas obrigações para dar atenção à sã filosofia e à experiência genuína que ele lhes está dando agora com referência à reforma de saúde. É sua intenção que o grande assunto da reforma de saúde seja debatido e a mente do público profundamente estimulada a investigar. Por que é impossível a homens e mulheres, com todos os seus hábitos pecaminosos que destroem a saúde e enfraquecem o cérebro, discernir a verdade sagrada pela qual devem ser santificados, refinados, elevados e qualificados para a sociedade dos anjos celestes, no reino da glória? Os habitantes do mundo de Noé foram destruídos porque se corromperam pela satisfação do apetite pervertido. Sodoma e Gomorra foram destruídas pela satisfação de apetite anormal, que entorpeceu o intelecto de tal modo que não podiam discernir a diferença entre os sagrados direitos de Deus e o clamor do apetite. Este os escravizou e se tornaram tão ferozes e ousados em suas abominações detestáveis que Deus não os toleraria sobre a terra. Deus atribui a maldade de Babilônia à sua glutonaria e bebedice. O apóstolo Paulo exorta a igreja: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, verso 1. Podem os homens, portanto, tornar impuro seu corpo por pecaminosas condescendências. Não santificados estão inaptos para ser adoradores espirituais e não são dignos do céu.
Se o homem abraçar a luz que, em misericórdia, Deus lhes dá com respeito à reforma de saúde, ele pode ser santificado pela verdade e habilitado para a imortalidade. Mas se despreza essa luz e vive em violação à lei natural, terá de pagar a penalidade. Deus criou o homem perfeito e santo, mas o homem caiu de seu estado elevado porque transgrediu a lei de Deus. Desde a queda tem havido um aumento rápido de doença, sofrimento e morte. Não obstante o fato do homem ter insultado seu Criador, o amor de Deus ainda se estende à humanidade. E ele permite que luz brilhe para que o homem possa ver que, a fim de viver uma vida perfeita, precisa viver em harmonia com as leis naturais que governam seu ser. Portanto, é da maior importância que saiba viver de modo que as faculdades do corpo e da mente sejam exercidas para a glória de Deus. É impossível ao homem apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Romanos 12, versículo 1, enquanto, por ser o costume do mundo assim fazer, está condescendendo com hábitos que estão diminuindo o vigor físico, mental e moral. O apóstolo diz mais: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Romanos 12, verso 2. Jesus, no Monte das Oliveiras, deu instrução a seus discípulos quanto aos sinais que devem preceder sua vinda. Disse: "E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem." Mateus capítulo 24, versos de 37 a 39. Os mesmos pecados que acarretaram a ira de Deus sobre o mundo nos dias de Noé existem em nossos dias. Homens e mulheres hoje levam à glutonaria os seus hábitos de comer e beber. Este predominante pecado, a condescendência com o apetite pervertido, inflamou as paixões dos homens nos dias de Noé e conduziu à corrupção geral até que sua violência e crimes chegaram ao céu e Deus lavou a terra de sua poluição moral através de um dilúvio. Os mesmos pecados de glutonaria e bebedice obliteraram a sensibilidade moral dos habitantes de Sodoma, de maneira que o crime parecia ser o deleite de homens e mulheres dessa cidade ímpia. Cristo assim adverte o mundo, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Lucas capítulo 17, versos de 28 a 30. Cristo nos deixou aqui a mais importante lição. Não encoraja a indolência em seu ensino. Seu exemplo foi o oposto disto. Cristo era um ardoroso trabalhador. Sua vida foi uma vida de abnegação, diligência, perseverança, atividade e economia. Diante de nós, ele coloca o perigo de levar ao extremo o comer e beber. Revela o resultado de entregar-se à condescendência com o apetite. As faculdades morais são debilitadas, de maneira que o pecado não aparece como tal. Fecham-se os olhos ao crime e paixões inferiores controlam a mente até que a corrupção geral desarraigue os bons princípios e impulsos e Deus é blasfemado. Tudo isto é resultado do comer e beber em excesso. Esta é a própria condição das coisas que ele declara existirão por ocasião de sua segunda vinda. Homens e mulheres se advertirão? Aceitarão a luz ou se tornarão escravos do apetite e das paixões inferiores? Cristo nos apresenta algo mais elevado com o que nos ocuparmos do que meramente com o que comeremos, o que beberemos ou com o que nos vestiremos. Comer, beber e vestir-se são levados a tais excessos que se tornam crime e estão entre os pecados mais em evidência nos últimos dias e constituem um sinal da breve volta de Cristo.
tempo, dinheiro e força confiados a nós, mas que pertencem ao Senhor, são gastos em superfluidades desnecessárias no vestir e no luxo do apetite pervertido, que reduz a vitalidade e causa sofrimento e decadência. É impossível apresentar a Deus o nosso corpo em sacrifício vivo, quando esse corpo está cheio de corrupção e enfermidade, em virtude de pecaminosa condescendência. Deve-se obter conhecimento quanto ao comer, beber e vestir-se, de maneira que seja preservada a saúde. A enfermidade é motivada pela violação das leis da saúde. É o resultado da transgressão das leis da natureza. Nosso primeiro dever pertinente a Deus, a nós mesmos e ao nosso próximo, é a obediência às leis de Deus, as quais incluem as leis da saúde. Se adoecemos, sobrecarregamos nossos amigos e nos incapacitamos a nós mesmos para o cumprimento de nossos deveres para com a família e o próximo. E quando a morte prematura se segue em resultado da violação da lei natural, acarretamos tristeza e sofrimento aos outros, privamos nossos vizinhos do serviço que lhes devíamos prestar em vida, roubamos nossas famílias do conforto e auxílio que lhes devíamos e roubamos a Deus do serviço que Ele requer de nós para a exaltação de sua glória. Não somos assim, no pior sentido, transgressores da lei de Deus. Mas Deus é todo piedoso, gracioso e compassivo, e quando a luz chega aos que têm prejudicado a saúde por pecaminosas condescendências e sentindo-se convencidos de pecado, arrependem-se e buscam perdão. Ele aceita a humilde oferta a ele devotada e recebe-os. Oh, que terna compaixão o não recusar ele o remanescente da desregrada vida do pecador arrependido e sofredor. Em sua graciosa misericórdia, ele salva as pessoas como que do fogo. Mas que inferior, que lamentável sacrifício, afinal, a ser oferecido ao puro e santo Deus. Nobres faculdades foram paralisadas por hábitos errôneos de pecaminosa condescendência. Os desejos são pervertidos e corpo e mente desfigurados.